Olá, bom dia. Bom dia, minha querida. Como está? Bom dia mesmo. Eu adoro essa música. Escuto ela quase todos os dias. A senhora já reparou na letra dela? Para falar a verdade, não, porque eu falo esse bom dia, mas bom dia mesmo há tantos anos que eu nunca prestei atenção na música. Aliás, para falar bem a verdade, eu nem sabia que existia uma música que falava assim. Nossa, é linda. Depois eu mando para a senhora. É maravilhosa a letra dela. Quero Exatamente, conhecer. fala sobre positividade para começar o dia. E ela fala assim que vai dar tudo. Se você mantiver as afirmações necessárias de como vai ser o seu dia, você determina como vai ser o seu dia. Você já entra nessa vibe, né, do bom dia, da positividade. É maravilhosa. Depois eu mando para a senhora. Mas bem-vinda! Que alegria Obrigada. ter a senhora Eu achei aqui. legal essa oportunidade, porque, assim, você vai deixar gravado, né? Porque muita Vou. gente não pode assistir por causa do horário, e aí a gente divulga, porque é um tema tão interessante que, Maravilhoso. meu, na realidade, é o tema que conduz a nossa vida, né? Sim, Porque tudo sim. aquilo que você não conhece não existe para você, mas não quer dizer que não esteja afetando a sua vida, né? E Exatamente. as nossas crenças, a grande maioria delas, são inconscientes e Uhum. manipulam a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, e vai manipular a nossa vida e vai trazer os resultados de acordo com elas, né? É o poder Então, do invisível, né? Mas espera lá, vamos começar apresentando essa maravilhosa, querida Lourdes Zeli. Que alegria ter a senhora aqui. que bom. Para eu falar um pouquinho rapidamente assim, de como eu conheci a dona Lourdes. Eu conheci num curso de PNL que nós fizemos juntas, né, de programação neurolinguística. Nos conectamos e desde então a gente troca aí mensagens, ideias. E já tem tempo que eu tô querendo essa live. Que maravilha que deu certo. Sei que tem 1 milhão de coisas para a senhora fazer, né? 1.000 atribuições. E eu fico muito feliz que a senhora tenha dedicado esse tempinho para estar aqui batendo esse papo com a gente. Seja muito bem-vinda e eu já coloco aqui o espaço para a senhora se apresentar. Gratidão, viu? Foi um prazer, uma alegria, é uma oportunidade mesmo interessante, porque nesses papos a gente acaba sacando coisas que às vezes, apesar do tanto que a gente já estudou, já trabalhou a si mesmo e aos outros, né? Porque eu sou terapeuta também. De repente cai uma ficha que você fala: meu Deus, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Como é que eu nunca tinha percebido isso? E é interessante, eu sou uma estudiosa, eu gosto muito de Uhum. estudar, porque tudo aquilo que você estuda, a partir do que você estuda, você pode discernir e analisar com mais critério aquilo que Uhum. vai te fazer bem e aquilo que não, realmente não vai fazer grande diferença na sua vida. Porque nem tudo o que a gente estuda é muito positivo ou muito saudável, assim como nem tudo que a gente pensa ou sente é positivo e saudável. Então, Uhum. a gente aprende a tomar mais consciência e a observar mais o tipo de pensamento e de sentimento que a gente está nutrindo, né? E isso faz uma grande diferença. E é impressionante, porque eu sempre fui muito curiosa a respeito da humanidade, a respeito do ser humano. Observar essa diferença absurda que existe entre os pensares, né, entre as maneiras de pensar e de se comportar das pessoas, e eu ficava muito intrigada. Por que que uma pessoa reage dessa forma e outra de uma forma absurdamente diferente? Então, eu parti para estudar. Eu estudei numerologia, astrologia, e comecei a me aprofundar muito em tudo que podia ter a ver com padrão de comportamento. Todos os tipos de estudos e análises que se podia fazer, que caiu dentro do meu conhecimento, da minha possibilidade, eu ia estudar. Mas só muito, isso tem 30 anos, mas é incrível
muito recentemente, de 10 anos para cá, é que surgiram tantas novas metodologias, novas terapias, novas pelo menos para nós aqui, né? Existem coisas já há algumas décadas, mas que não caía dentro das nossas possibilidades de estudo. E foram essas que certamente são decorrentes de estudos anteriores, que trouxeram novas possibilidades, que foram abrindo a mente para flexibilizar e prestar mais atenção na nossa forma de pensar. Porque a gente sempre ouviu falar mente, cuidado com a sua mente. Mas a gente não tomava consciência do quanto isso é profundo e verdadeiro, né? Porque grande parte de nós sabe que existe pelo menos o consciente e o inconsciente. O consciente está no seu mental, no seu racional, aquilo que você tem consciência, entre aspas. Muito entre aspas. E aí vem os grandes enganos, né? Porque, na realidade, o que está lá no mais profundo, lá no subconsciente, porque eu gosto de dividir assim, na verdade, sabe? Eu divido a nossa capacidade de ser no supraconsciente, no consciente, no subconsciente e no inconsciente. Como é que é isso? O inconsciente é coletivo, porque ele está ligado ao cérebro reptiliano, aquele instintivo, que tem o instinto de preservação. Então tem que estar antenado com tudo que está à sua volta para preservar a vida. Sim. E aí é que nós ficamos à mercê desse coletivo. Então, apesar de não percebermos, tudo o que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste na televisão, influencia esse inconsciente porque ele fica antenado nos perigos. Aí existe a grande manipulação da mídia, que gosta de incutir medo em todo mundo, porque uma pessoa amedrontada é muito mais fácil de ser manipulada. Com certeza. Né? Aí vem o subconsciente. O que seria o subconsciente? Seria exatamente aquela camada da nossa consciência que absorve desde a gestação e principalmente durante a primeira infância, tudo aquilo que um terceiro significativo comenta, critica, julga, às vezes com a melhor das intenções de educar e de fazer daquela criança um ser melhor, né? Mas que, como essa criança ainda não tem desenvolvida nem amadurecida a sua capacidade de discernimento, ela aceita como verdadeiro tudo aquilo que ela ouve. Com certeza. Ali é que são instaladas essas crenças limitantes, essas crenças inconscientes que vão manipular a consciência, fazendo com que os nossos pensamentos acabem sempre reforçando aquela crença, fortalecendo aquela crença. E aí, então, é a hora de usarmos da nossa supraconsciência, que é o nosso observador, o nosso poder de estar acima do racional e falar, poxa, mas por que é que eu estou pensando isso? E quando a gente começa a observar, a gente começa a enviar mensagens para aquele nível subconsciente, eu estou buscando uma resposta. E quando eu vou em busca, já está lá, né, no livro sagrado. Quem procura acha, quem bate é aberto, né? Aquele que crê acaba descobrindo aquilo que está querendo descobrir. Então, você vai começar a ter insights e vai falar, opa, pera lá, isso aqui não me pertence, de onde vem isso? E aí você vai lembrar de uma fala de um terceiro significativo, né? Pai, mãe, avó, uma professora, qualquer pessoa que na primeira infância fosse importante para aquela criança. Uma referência, né? É essa criança que vive ainda dentro de nós e que acaba esperneando até conseguir aquilo que ela quer. Só que de uma forma emocional, não de uma forma consciente. E quando eu estou falando do consciente, eu estou falando na supraconsciência, eu não estou falando do racional.
do mental que é manipulado por essa emoção, por essa crença limitante, né? Então, essa é uma busca interminável. Michele, quanto mais a gente acha que aprendeu, mais falta aprender. Mais coisas surgem, mais conhecimento aparece. E aí, eu sempre fui, né, como eu te falo, muito motivada nessa busca. E qual era a surpresa que eu tinha, muitas vezes, que essa busca levava a perceber o quanto eu mesma não me conhecia. Porque, lógico, eu estava sendo dominada por essas minhas crenças inconscientes. Né? Então, eu acho assim fantástico quando nós temos oportunidade de aprender alguma coisa que vai fazer da gente uma pessoa melhor. Porque à medida que a gente vai se conscientizando e vai fazendo com que esse observador, essa supraconsciência, comece a administrar o nosso mental, o nosso racional, a nossa consciência, nós vamos conquistando um poder interior, nós vamos aprofundando o nosso autoconhecimento. E à medida que a gente aprofunda o autoconhecimento, a gente se fortalece. Então, isso eleva a nossa autoconfiança. E com isso, lógico, melhora em muito a nossa autoestima. Quando nós aumentamos a nossa autoestima, isso floresce. Isso floresce como? No tom de voz, na maneira de falar, no olhar. Tem um truquezinho que eu aprendi há muitos anos, eu usei durante muito tempo, mas acabei me esquecendo dele. E ele é tão profundo, simples e verdadeiro que vale a pena comentar. Com certeza. Compartilha aí. Sempre que você olhar para uma pessoa, fixa o seu olhar aqui, ó, entre a dele entrou, beijo, querida. Foca aqui, no meio das sobrancelhas. Só mentaliza. Eu amo você. Olha só. Gente, aquilo traz uma energia tão poderosa, aquilo traz uma energia tão positiva. Aquilo cria uma sintonia tão gostosa com a pessoa que você se sente muito melhor, a pessoa vai se sentir muito melhor. Aí você fala assim, mas como é que eu vou amar uma pessoa que eu nem conheço? Não, é a humanidade que existe nela, é o ser humano que habita aquela pessoa. Não importa se é o frentista do posto, se é a sua diarista, se é o seu professor, o seu chefe, é um ser humano. É um ser humano, né? Isso, ser humano. E todo ser humano precisa ser acolhido, respeitado e, por que não, amado, né? Então, quando você faz esse pequeno exercício, você vai desenvolvendo em você uma autoestima ainda muito maior. Nossa, eu sou capaz de amar uma pessoa que eu nem conheço, e por que não? Está lá no livro sagrado, amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Qualquer um. Mas, em primeiro, a ti mesmo. E como é que você conhece a ti mesmo para poder amar? É aprofundando esse autoconhecimento. Porque à medida que nós nos aprofundamos no autoconhecimento, nós vamos aprendendo a respeitar os nossos limites, a ampliar essas fronteiras, essas limitações, né? Nós conseguimos entender o porquê de fazermos de uma forma e não de outra, porque sentirmos de uma forma e não de outra. E isso vai permitir com que a gente comece a flexibilizar, entender, aceitar e respeitar a quem nós somos. E a gente vai tendo um olhar mais generoso para nós mesmos e com os outros também, né, dona Lourdes? Bem isso. Aquilo que vai dentro da gente é o que a gente reflete. Então, quando você... É interessante, né? Quando você se respeita, você olha para o outro com mais respeito. Exato.
Porque você fala, caramba, vamos supor, né? A pessoa é super dedicada, esforçada, está sempre querendo melhorar a si mesma. E mesmo assim ela percebe as suas dificuldades, as suas limitações, os seus erros, os seus desafios. E ela fala, puxa vida, se eu sou assim, o outro tem direito de ser assim também. Uhum. Então, se eu me respeito, eu preciso respeitar o outro, aceitar e acolher o outro como ele é. Ele está fazendo o seu melhor, assim como eu estou fazendo o meu melhor. Sim. Sem julgamento, sem crítica, sabe? É o viver e deixar viver, é aquela máxima. Né? Máxima. Sim, sim, da convivência. E é muito interessante isso, porque quando a gente reconhece as nossas próprias batalhas internas, você reconhece as do outro também. Então, não está sendo fácil levar também a vida que ele está levando. E a gente começa a entender por que que muitas vezes ele age como age. A gente começa a identificar os aspectos que estão intrínsecos por trás de cada atitude. Porque você reconhece em você que essa questão, a senhora fala sobre inteligência emocional, a senhora dá mentoria nessa área, né? Assim como eu também. E a gente vê que, e não é uma questão assim de racionalidade, né? O nosso drive aqui funciona 95% pela emoção e 5% pela razão. Às vezes a gente entende intelectualmente uma ideia, mas quando a gente sente isso na prática, né, no vamos ver ali, nós reconhecemos que não é simples, né? Não é fácil. Às vezes a gente estuda uma vida inteira sobre autodesenvolvimento, sobre inteligência emocional, e às vezes numa situação, né, corriqueira, a gente sai do nosso eixo muitas vezes, se a gente não estiver trabalhando isso sempre, constantemente. Por isso que a senhora falou, e falou com muita sabedoria e propriedade, que essa é uma busca eterna do ser humano. A gente nunca vai estar pronto. Então, isso aí é diário, é todo dia, todo dia, todo dia, e não dá mole, ó, errou, ó, errei, me desculpa, né, desculpar a si mesmo, perdoar a si mesmo, perdoar os demais também, e continuar, parar ali de onde caiu e ir adiante. Isso. É bem isso. E você sabe o que é mais incrível da gente descobrir? O quanto o nosso inconsciente não só conduz a nossa vida emocional, como tudo que está atrelado a ela. Né? A vida familiar, a vida pessoal, a vida profissional, tudo. Inclusive a nossa saúde física. É uma coisa impressionante. Por quê? O físico reflete, é a mente sã em corpo são, né? O seu corpo físico, ele vai manifestar o que está lá dentro no seu inconsciente, naquele sistema límbico lá no subconsciente, onde está justamente aquele ninho de mafagafos, né, de emoções, de sentimentos, medos e, enfim, crenças limitantes. E quanto mais você se observa, mais ferramentas você tem para curar a sua vida. Aí a sua vida vai incluir o seu corpo físico, emocional, mental e todos os seus relacionamentos. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu passei aí uma fase muito, muito, muito difícil e aí a minha pressão começou a subir muito. E eu falava, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E a cardiologista, fiz todos os exames possíveis e imagináveis, está tudo bem. A pressão sobe tanto. Eu tenho prótese nos 2 joelhos e por causa disso eu tenho que fazer academia todos os dias para poder fortalecer a musculatura, aquela coisa toda. Tá bom, até aí tudo bem, normal. Só que eu tenho muitas atividades e o tempo passa tão rápido, né? E parece que cada dia ele passa mais rápido e a gente parece que ficou mais lento. Sei lá se isso é uma realidade ou é só uma impressão. E eu acabava sempre, por mais cedo que eu levantasse, eu acabava me atrasando para ir para a academia e não conseguia fazer o ciclo completo do treino. E todo dia. Por que me atrasava tanto? Porque me dava falta de ar, subia a pressão. E eu falava, caramba, mas o que está acontecendo?
Até que um dia caiu a ficha, porque eu começo a perguntar, né? Aqui vai outra dica interessante que eu vi num desses vídeos na internet, comecei a fazer, funcionou muito legal. Antes de dormir, e é a última coisa que você faz, e é assim que você levanta, para quem acredita em Deus, né? Fala, meu Deus, se eu sou tão maravilhosa, se eu sou a sua filha tão querida e tão amada, então me mostra. Vai, vou fazer, não custa fazer. E começam a cair fichas, porque ele vai mostrar aquilo que você tem que tomar consciência para poder transformar, né? Uhum. E eu falando isso. E tá, semana passada, a semana inteira, eu corri atrasado, eu chegava na academia com a pressão alta, não podia fazer exercício de muita força. Vai para bike, porque aí ajuda a baixar. Tá fazendo movimento de qualquer forma, mas ajuda a baixar a pressão. Tá. O que está acontecendo? Me mostra. Aí, indo para a academia, caiu a ficha. Lourdes, você faz tanta coisa de manhã que você se atrasa todos os dias e o seu inconsciente fica te cobrando. Você precisa ir para a academia, você tem que fazer a musculação para fortalecer seu músculo. E se você atrasa, você não faz o circuito completo que você precisa fazer. E aí você fica tensa. E aí você fica ansiosa, e aí eleva a tua pressão, e aí te dá, aliás, entendeu toda a cadeia, né? Dá falta de ar, e por isso sobe a pressão, porque eu sempre achei que era o contrário, porque elas acontecem concomitantemente. Eu falei, ah, é? Amanhã eu mudo isso aqui. Então, no dia seguinte eu inverti uma série de coisas que eu tinha que fazer logo cedo, eu falei, eu faço mais tarde, eu vou encaixar isso em outro período. E fui. Não tive falta de ar, a pressão não subiu e eu fiz o circuito completo. Então você vê como é interessante essa coisa de você se questionar, de você observar o que está conduzindo a tua vida. Quais são os seus pensamentos, quais são as suas emoções e quais as consequências que isso está trazendo para o seu dia a dia. E o nosso cérebro, né, nossa mente, ela é muito obediente. Quando a gente programa e direciona, ela vai nos dar as respostas. Só que a gente precisa estar atento e o que a senhora falou de se perceber, conversar consigo mesmo e se questionar. O problema é que a gente vai vivendo num automático, de acorda, Exato. trabalha, dorme e não raciocina, não pensa, não reflete. E aí não gera crescimento. Uma coisa muito interessante que a senhora falou é a questão dos pensamentos, porque se a gente for lembrar da matriz geradora das crenças, tudo aquilo que eu comunico, eu vou gerar uma imagem mental, um pensamento. Esse pensamento automaticamente vai me despertar um sentimento, uma emoção relacionada àquilo. E as minhas emoções geram as minhas crenças que são autorrealizáveis. E pode acontecer o que for à minha volta, vai fazer com que essa profecia se cumpra. Né? Porque, igual a gente falou, é muito obediente, o nosso cérebro é muito obediente. E ele vai fazer de um jeito para que aquilo aconteça. E a gente vê aí na lei da atração, lei da vibração e tudo. Isso é muito real. A física quântica está aí para mostrar para a gente. Por isso que quando a gente fala na matriz das crenças e na pirâmide das crenças, a base são as crenças de identidade. Eu preciso saber quem eu sou nisso tudo. Esse processo que a senhora falou, de toda a sua jornada do autoconhecimento, te ajuda a forjar quem você é. De saber, ter clareza de quais as virtudes que a senhora tem, de quais os talentos, o que é a sua essência. Isso aí é a nossa base. Sem o ser, eu não tenho como fazer e nem como ter, que são as outras crenças. Né? Essa crença do ser é a minha identidade, então é a minha base, é a minha solidez. Em cima vem as crenças de capacidade. Eu posso, eu consigo realizar. E depois as crenças de merecimento, que é o que a gente está falando aqui hoje, né, sobre o merecimento, é o ter. Mas não tem como eu ter, que é o lá de cima, se antes eu não fizer. E antes de tudo eu ser. Exato. Se eu não for a pessoa que eu quero me tornar, não tem como nem eu ser capaz de fazer e nem eu ter o que eu quero ter.
Então, dona Lourdes, vamos falar um pouco mais sobre essa questão do merecimento. O que será? Porque às vezes a gente pensa em merecimento, as pessoas associam só com questão mais religiosa, né? Ah, não, eu sou uma boa pessoa, eu mereço, então eu vou ter. Eu não sou uma boa pessoa, então eu não mereço. Será que é assim mesmo? O que a senhora me diz sobre isso aí? Não, eu acho que o merecimento é lógico que ele está totalmente atrelado a essas crenças inconscientes. Então, ele vai funcionar em qualquer área da vida. Se você foi uma criança que foi educada com muita crítica, muito julgamento, tipo, você é preguiçoso, você nunca vai ser ninguém na vida, fala direito, ninguém vai querer ouvir essas baboseiras que você fala, enfim, críticas e julgamentos. Ele vai cristalizar um padrão de eu não posso, eu não consigo, então eu não mereço. Né? Então, essa é uma pessoa, se ela for, por exemplo, muito criticada no sentido de falar direito, na vida adulta ela não vai conseguir conduzir uma reunião, ela não vai conseguir fazer uma palestra, ela não vai, por quê? Ela vai achar que ela não merece porque ela foi muito julgada na sua infância, apesar de não ter nenhuma lembrança consciente a respeito daquilo, mas cristalizou aquele padrão. Né? Então, não merecimento, você é preguiçoso, não faz nada direito, está sendo criticado, está sendo julgado. Então, eu não mereço um elogio, eu não mereço ter sucesso naquilo que eu faço, eu vou levar para a minha vida adulta. Ah, não faz assim, ninguém vai gostar de você. Que tipo de relacionamento essa pessoa vai atrair na sua vida adulta? Ninguém vai gostar de você. Então, eu não mereço ser amado, eu não mereço ser amada. Para mim, só aqueles entulhos que ficam, que nem fala, na curva do rio, né? Eu só vou atrair coisas que não são benéficas para a minha vida. Então, a crença de merecimento, ela está atrelada a qualquer área da vida. Então, se a pessoa não parar para refletir o que é meu verdadeiramente, o que é que eu posso, o que eu devo, o que eu consigo, o que eu tenho autoridade, e olha que interessante, nós sempre valorizamos a autoridade do outro e nunca a nossa. Por quê? Porque, gente, isso tem que ficar muito claro, primeira infância não tem capacidade de análise nem discernimento, o nosso neocórtex vai estar maduro lá dos 24, 25 anos. Por isso que adolescente jovem faz tanta besteira, porque não tem discernimento, ele não para analisar consequências antes de fazer. Então, ai meu Deus do céu, como é complicado, é difícil, porque a pessoa tem que ter a supraconsciência administrando a sua consciência para ela ir buscar a sua autoridade. E ela só pode buscar a sua autoridade para dizer a si mesma, eu posso, eu mereço, eu consigo, depois que ela aprofunda o seu autoconhecimento. Sem isso não tem como. É a base. Que o Sérgio colocou aqui, comunicação é poder. Tudo começa realmente com a comunicação. Né? Sim, e aí vai desencadeando. Começou com a comunicação do terceiro significativo em cima do padrão de comportamento daquela criança que ainda estava em formação. Exato. E a comunicação, ela não é só o que a gente fala, mas o nosso não verbal também comunica o tempo inteiro. Né? A nossa postura, a nossa voz, os nossos gestos. Antigamente, os pais controlavam seus filhos só com o olhar. Se você ia fazer uma visita lá na casa de um amigo, a família toda ia, naquela época era mais comum do que hoje em dia, né? A criança queria alguma coisa, a mãe olhava, ela sabia se ela podia querer ou não querer. Deixa eu ver se eu vou querer. Aí olha para a mãe para ver se vai querer ou não. Não é nem eu posso ou não posso, né? A Dalila colocou aqui, ó, tem muito a ver com a autoestima também. A forma como nós nos vemos
baseia-se em cima do que imaginamos que os outros nos veem, na forma como eles nos veem. Essa construção da autoimagem tem muito a ver com como que a pessoa nos vê e como que ela fala que você é. E aí você pega para si. Quando a gente não tem uma identidade muito firme, muito cristalizada, a gente delega para o outro para que ele nos diga quem nós somos. Mas exato, mas qual é a autoridade que uma criança na primeira infância tem comparada à dos seus pais? Nenhuma. Então, tudo que seus pais ou terceiros significativos falam de uma forma abrupta, né? Porque o inconsciente ele vai captar aquela informação como verdadeira, ou por meio da repetição, ou por meio do choque, ou por meio da surpresa, né? Exato. Então, esse terceiro significativo é que é a autoridade. Porque uma criança depende do terceiro. E nunca o contrário. Só que na vida adulta, nós dependemos de quem? De nós mesmos. Quem é que tem que ser a nossa autoridade? Nós mesmos. E, no entanto, a gente continua, por causa dessas crenças que ficaram instaladas no subconsciente, atrelando os nossos poderes àquela autoridade da infância. Sim. Então, tomar consciência disso é essencial para que a gente possa começar a administrar isso de uma forma mais natural, de uma forma mais autêntica, natural e poderosa ao mesmo tempo. Porque sem essa supraconsciência observando, já não diz a física, o olhar do observador altera o comportamento do observado? Com certeza, a gente cria a nossa realidade. Né? Exatamente. E essa questão do merecimento está muito relacionada assim, ao que eu sinto que eu sou digna de receber da vida. E muitas vezes, né, dona Lourdes, quando a gente chega lá e tenta, por exemplo, igual eu estava falando nos stories ontem, falando sobre a nossa live, às vezes você está no seu trabalho e você recebe uma grande oportunidade de exercer uma função, uma gerência, um cargo de liderança, só que aí você trava, porque é como se você não fosse merecedor de tudo aquilo. Ou então uma pessoa que, de repente, ela começa a fazer muito dinheiro, mas se lá na infância as crenças de não merecimento, né? De que a gente tem, às vezes, uma identidade muito grande com a nossa família. E quando a família ela veio de condições muito precárias, né? E tinha poucas condições financeiras, às vezes começa a passar para a criança desde pequenininha, fala assim, não, ó, a gente é pobre e a nossa vida é essa. Não adianta querer sonhar muito não, porque a nossa vida é essa. E aí, essa criança, por mais que ela trabalhe e lute, para ela foi passado o quê? Que a vida tem que ser árdua, tem que ser difícil, porque para você merecer, você tem que ralar muito. E ela cristaliza aquilo dentro dela, e hoje ela se torna um adulto que faz e não sai do lugar, e está patinando. E todo o dinheiro que ela faz, escorre pelas mãos. Por quê? Porque essa crença de não merecimento com relação ao dinheiro está muito forte. E a gente, muitas vezes a gente confunde essa questão do merecer dinheiro, riqueza e prosperidade como se fosse assim, não, mas quem tem muito dinheiro não é uma pessoa muito honesta. E começa a associar essas imagens. E aí, quando você está adulto e faz dinheiro, você dá um jeito de se livrar o mais rápido daquilo. E aí você zera de novo tudo que você conquistou. Por quê? Porque você acha que você não merece ter uma vida próspera, abundante. Não é isso? Porque você foi atrelando uma crença à outra. Né? Uhum. A crença de que tudo tem que ser difícil, com a crença de que quem tem muito dinheiro não deve ser lá muito honesto, né? Ou a crença de que o rico não vai para os céus, né? Dependendo da religiosidade da pessoa, e assim vai. Inconscientemente a gente vai atrelando uma crença a outra. Por quê? Por falta
do verdadeiro autoconhecimento. Quando você pergunta para uma pessoa quem você é, normalmente ela fala, eu sou a fulana, mãe do ciclano, mulher do beltrano, tenho tal profissão, trabalho em tal lugar. Isso não é quem a pessoa é. Isso é quem a pessoa está naquele momento ocupando aquele papel dentro daquela área da vida ou da sociedade, não é? Sim. Então, isso é falta de autoconhecimento. E a Dalila pode só ler aqui um comentário da Dalila, que todas as crianças se sentem inferiores se pensarmos que estão rodeadas de pessoas mais fortes e mais inteligentes que elas. Elas vão para o mundo assim, e cabe aos pais orientar da melhor forma, realmente, porque a criança ela se vê pequena e muito frágil ainda perto desses adultos que para elas são super-heróis. E aí a gente precisa introjetar nelas essas crenças de capacidade, de merecimento, né, de identidade, que elas são incríveis, elas são maravilhosas, elas são inteligentes, elas são capazes de realizar tudo o que elas quiserem, que elas merecem o melhor da vida, do mundo. São os adultos que precisam introjetar. Só que se os adultos não tiverem essas crenças fortalecedoras, como que eles vão orientar uma criança a tê-las? Então é muito importante isso da gente, e é sempre possível, né, dona Lourdes, reprogramar. A senhora, com certeza, a senhora está aí nessa jornada e quanto, né, vai pensar assim, ah, não, eu já estou numa idade mais avançada da minha vida, eu não posso mudar nada. Pelo contrário, sempre é possível, há tempo para reprogramar essas crenças limitantes, não é isso? Com certeza. O Bert Hellinger, né, é o que aprimorou, o que deu um novo conceito às constelações familiares. Com 92 anos, ele constelou o seu relacionamento com a sua mãe. Então, se você imagina isso. Nossa! Né? Não adianta, gente. Nós somos realmente, aquele exemplo da cebola é um bom exemplo. Quando você limpa uma camada, você tira uma pele, tem outra. Você tira aquela camada, tem outra. Você tira aquela camada, tem outra. Então, nós somos... Imagine quantas crenças inconscientes a gente não foi adquirindo durante... Imagina, essa primeira infância já começa até desde a gestação, né? Porque ainda você não tem um cérebro pensante, mas você já tem sensações. Então, você já recebe sensações. Mas vamos pôr, a criança nasceu, está se desenvolvendo e tal. No começo, ela é supradependente da mãe. A criança não existe sozinha. Inclusive, a mãe, para aquela criança, é uma parte dela, né? Então, tudo que aquela mãe, consciente ou inconscientemente, vai passar para aquela criança, vai ser absorvido como uma verdade inquestionável. Então, se a mãe, num momento de cansaço, de irritação, de muita preocupação, vai atender uma necessidade daquela criança de má vontade, porque ela está esgotada, cansada, estressada, pronto. Às vezes é o suficiente para a criança se sentir rejeitada. A mãe rejeitou? Não, a mãe estava num momento muito difícil. Mas a criança cristalizou a sensação de que a mãe não estava com vontade de satisfazer a sua necessidade. Olha só. Pronto, tá aí um buraco negro pronto no inconsciente daquela criança. Agora, quando essa questão... a gente começa a tomar consciência disso, começa a analisar como era a vida da minha mãe, como era a vida dos meus pais, quais foram as crenças que eles receberam dos meus avós, que, por sua vez, receberam dos seus pais, né? Então, aí vem uma corrente enorme de crenças que foram passando de pai para filho. E quanto mais você usa qualquer coisa, mais ela se fortalece. Seja um músculo, uma palavra, um pensamento, uma emoção. Tudo. Quanto mais você repete, mais forte fica. Então, imagina isso, você vê essa coisa de tudo é muito difícil. Porque é muito difícil, porque é muito difícil. Hoje em dia, então, as pessoas abandonam rapidinho qualquer imersão que ela queira fazer num projeto. Por quê? Porque é difícil mesmo. A dificuldade faz parte da vida, porque é a dificuldade que faz com que você se fortaleça. É errando que você aprende, o erro faz parte do aprendizado. Enquanto a gente não olha desta forma, e a gente não se permite errar, o que a gente faz? Não se permite fazer, porque ninguém quer ser criticado. Não estou perfeito, então não vou fazer.
Por quê? Porque se eu fizer e não der certo, eu vou ser criticado, eu vou ser mal visto, eu vou ser julgado. Sim. Então, para se poupar, a pessoa já nem faz. E assim caminha a humanidade para que direção que estamos caminhando enquanto não temos essa consciência. Exato. É um assunto que a gente devia abordar com muita frequência. Essa questão da mentalidade é muito sensível, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Lá naquele livro dos Segredos da Mente Milionária, o Tim Habeck, ele fala do termostato, que a gente, né, tem um ar-condicionado, você programa para que ele fique com determinada temperatura, aí ele vai baixar aquela temperatura até chegar ali. E aí quando aí desliga ali. Aí quando começa a esquentar, ele volta para aquela temperatura. É a mesma coisa com relação à nossa mentalidade. Se a gente tem uma mentalidade determinada, relacionada, por exemplo, a sucesso, a dinheiro, a relacionamento, a vários aspectos da nossa vida. Se a gente se a gente tem aquela crença cristalizada, aquela mente já programada para agir daquela forma, por mais que venha uma situação melhor que aquela que você tem, você dá um jeito de voltar para aquele estado anterior. Então, igual você estava falando, a questão das crenças relacionadas a relacionamento, por exemplo. Você tem uma ideia de que casamento é ruim por conta do exemplo dos seus pais. E você vai para a vida, se relaciona com as pessoas. Quando você encontra uma pessoa muito bacana, você pensa assim, não é pra mim. Não é assim, não, o casamento é ruim, é furada, homem não presta, né? Todos eles são iguais. Você vai dar um jeito de fazer com que realmente desande a coisa, né? Todos os homens... Fala, cortei você. Igual em relação à fidelidade, né? A questão da rejeição. Então, você sempre foi rejeitado. Você tem um histórico de rejeição. Você viu a sua avó ser rejeitada, sua mãe ser rejeitada, você também teve isso ao longo da sua vida. Você vai fazer de tudo para continuar nesse vício emocional da rejeição. Então, esses padrões, eles são muito fortes e por isso que a gente precisa identificá-los. E a gente só consegue identificar olhando para a gente mesmo. Então, o autoconhecimento é fundamental. Você ter um acompanhamento profissional para poder te ajudar a enxergar é essencial. Porque muitas vezes a gente que está no olho do furacão, a gente não consegue discernir. Precisa desse olhar de cima para dar mais clareza e romper esse looping. Exatamente. E nós somos ilhas, mas participamos sempre de um arquipélago. Então, ninguém é uma ilha totalmente isolada, porque nós dependemos uns dos outros. Porque é bem aquilo, se você está no olho do furacão, para onde você olhar, você só vai enxergar furacão, e aquele que está lá fora sempre vai conseguir enxergar algo de fora que de dentro você não percebe. Aí ele te sinaliza por aqui. É o salto quântico, entre aspas, quando você toma consciência de alguma coisa que está te bloqueando e impedindo que você saia daquela situação, daquele círculo vicioso, né, de não merecimento. Por que com todo mundo funciona e comigo não? Por que é que eu só encontro relacionamentos desgastantes? Por que é que minha profissão não vai para frente? Enfim, tudo. Porque tudo está atrelado a uma forma de merecimento. Né? Porque se você cristalizou um padrão de não merecimento, não importa a área que seja, elas estão sempre interligadas. Muito. Então, se um aspecto não vai muito bem, de alguma forma, ele vai acabar interferindo no outro. É aquela coisa que a maioria das pessoas sabe, mas às vezes não consegue fazer. Problema do serviço, deixa lá fora, no serviço. Não leva para dentro da tua casa. E vice-versa. O problema da tua casa não leva para o teu serviço. Cada ambiente é um ambiente. Mas quando a pessoa não tem consciência disso, ela acaba conectando tudo e levando consigo, né? Ai, ela arrasta todo o seu arsenal de dificuldades para onde ela vai. E o que ela vai comunicar de uma forma não verbal? Os problemas. Sim. As suas ansiedades, as suas insatisfações, as suas tristezas.
E isso vai refletir mesmo, né? Não tem como não refletir. E a gente tem uma questão do grupo que é muito forte, né, dona Lourdes? Por exemplo, então, a gente tem uma necessidade de pertencimento gigantesca. O ser humano ele tem mais medo da rejeição do que da morte. Então, a gente tem essa necessidade de se sentir aceito. E, às vezes, você pode ver, por exemplo, no meio das crianças, né? Para ela se sentir aceita naquele grupo, ela começa a repetir tudo que os amiguinhos estão fazendo. Na adolescência, da mesma forma, os jovens, né? Aí muitos começam a experimentar droga e outras coisas, né? O querer ser corajoso, mostrar que pertence àquele grupo. E a gente traz isso dentro da gente. E a gente começa a achar que para a gente ser aceito, a gente precisa repetir os padrões das pessoas. E essa coisa da fidelidade parental. Se minha família inteira ela viveu numa vida de miséria, né, de escassez, quem sou eu para dar certo na vida? Se a minha família inteira separou e foi mal no relacionamento, quem sou eu para dar tão certo e ser tão feliz no meu relacionamento? E aí a gente começa a se sabotar incrivelmente para que isso não aconteça, para você se sentir pertencente. E você falou uma coisa muito interessante, né? A força do grupo. Principalmente, né? Na infância e na adolescência, na juventude. E tem gente que vai arrastar isso para a vida inteira. Outro dia eu estava reparando uma situação com várias famílias, vamos dizer assim, né? E eu achei muito interessante, porque são familiares meus, eu conheço a vida inteira, e alguns tiveram bons relacionamentos, né? Casamentos saudáveis. Casamento que eu falo assim, relacionamento. Às vezes nem são casados no papel, mas vivem perfeitamente bem como família. Sim. E já os seus filhos criados, e no entanto, nenhum deles quer se relacionar. Então não tiveram um mau exemplo dentro de casa, uma vez que seus pais tiveram uma vida harmônica, não só entre eles, mas entre toda a comunidade familiar. Então, de onde vem isso? Cultura. Vem do grupo a que pertencem. Então, tanto essas pessoas quanto os seus amigos e outros familiares estão nesse grupo. Olham, vou falar casamento, mas casamento se entenda viver duas pessoas num relacionamento amoroso. Vamos entender assim, porque hoje existe tanta nomenclatura, tanta coisa que a gente perde, né? Então, da onde foi que veio aquela crença? Não foi da família, foi do grupo. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso também. Com que grupo eu estou me envolvendo? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou sentindo? Como isso está refletindo na minha realidade? Né? Isso é muito importante também. Questão dos ambientes, né? Isso vai fazer uma grande diferença. Porque você falou na aceitação. Todo mundo precisa ser aceito pelo seu grupo, né? O pertencimento é muito importante. Então, para você pertencer, você precisa ser aceito. Como é que você vai ser aceito se você não se aceita? Exatamente. Se lá dentro, as crenças que habitam o seu subconsciente são crenças de não aceitação, de não pertencimento. Por quê? Porque foi muito criticado, porque foi muito julgado, porque ouviu aquilo que internalizou como sendo uma forma de rejeição, uma forma de crítica. Eu não sou bom o suficiente, eu não mereço isso, então eu tenho que fazer de acordo com aquilo que o outro pensa para que ele me aceite, para que eu possa pertencer àquele grupo. Então, eu me rejeito, eu não me aceito como eu sou, e eu vou buscar ser como o outro quer que eu seja para eu poder ser aceito. Eu me coloco numa caixinha, né? Para poder servir. E aí você faz o quê? Você sufoca a sua criança interior, você anula a sua alma e as necessidades que ela tem. E você distorce o seu ser para poder ser aceito e pertencer
a um Mesmo determinado, mundo. a um determinado É isso mesmo. E o pior de tudo, nem assim você vai ser feliz. Não Vamos dar tem. uma, vamos dar uma luz no fim do túnel para esse pessoal, dona Lourdes. Vamos dar aqui ó, algumas dicas, algumas ideias que a gente pode propor aqui para poder ajudar a subir aí esse senso de merecimento. Vamos Posso lá. aproveitar esse momento e divulgar um trabalho que eu fiz. São mais de 20 anos de pesquisa em cima disso, de muito trabalho. E resultou nesse livro aqui, ó. Você, seu nome, seu destino. Esse livro traz as características de cada letra do seu nome. As potencialidades, as habilidades, as dificuldades, as profissões mais indicadas. E você, com ele, vai pegar cada letra e vai juntar e você vai fazer uma autodescoberta sensacional. Você vai descobrir coisas que você jamais perceberia na sua vida sem falsa modéstia não fosse esse trabalho. Compilação de mais de 20 anos de pesquisa e de muito trabalho em cima disso. Então, quando você percebe, gente, mas eu tenho isso aqui, eu tinha essa sensação, mas não tomava para mim como uma realidade. Por quê? Porque a crença inconsciente sabotou aquela minha habilidade. Em outras características, e você vai falar, nossa, mas nunca percebi isso na minha vida, porque você nem sabia que tinha, então nunca fez uso. Exato. Porque nós somos um universo. Então, um nome é como um supermercado. E você é dona daquele supermercado. Só que quando você vai ao supermercado, você não vai pegar tudo que tem nas prateleiras. Você vai pegar aquilo que você está precisando naquele momento. Então, tem muita coisa que vai ficar lá por muito tempo, até o momento que seja necessário. Então, você vai e faz uso. As características que você tem, que são potencialidades tuas, que você trouxe. Diz que é a alma quem escolhe o nome. É a alma que intui aquela pessoa que vai falar, não, essa criança vai chamar tal. Porque foi intuída pela alma. Por quê? Porque ela sabe da potencialidade que aquele nome vai trazer para ela. Então, com aquelas características, com aquelas habilidades, ela vai poder deslanchar. Se não for privada por causa das suas crenças inconscientes e limitantes. Então, o autoconhecimento é o primeiro, é o despertar da grande transformação para ressignificar as nossas crenças e aí sim trazer uma superação fantástica no nosso potencial de realização nessa vida. Então, a primeira dica é autoconhecimento, clareza, consciência. Saber quem você é e que você merece da vida. Saber que você, como herdeiro, herdeira, né, de Deus aí, que é o Criador, Ele quer o melhor pra gente, o mais abundante, né, o mais próspero possível. Em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Em relacionamentos, em trabalho, em dinheiro, em tudo, né, em filhos, né, saúde, tudo. E é importante, então, subir a nossa régua. Quando a gente, o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Se a gente começa, por exemplo, o nosso dia, levantando, colocando soneca o tempo todo, né, porque eu não quero levantar, eu vou colocando soneca. Eu levanto de mau humor, meu Deus, não é possível que já começou segunda-feira, mais um dia. Eu não arrumo minha cama, eu tomo qualquer coisa ali, como um industrializado ali qualquer, ou um leite com chocolate para poder ir trabalhar, e sai atrasado. Então, assim, e aí você começa, nas pequenas coisas, você já mostra o seu não merecimento. Né? Então, quando eu não me saboto, eu não saboto o meu corpo, e eu dou o melhor alimento para ele, do exercício físico que ele precisa. Eu vou comer, eu coloco uma mesa posta, arrumada. Em vez de tomar café numa xícara d'água quebrada, você escolhe a melhor xícara, e não aquela que só a visita, quando vier na sua casa, você né, usa.
Não, o melhor é para você. Você merece. Sabe? Para de ficar guardando o melhor para os outros. Você merece o melhor da sua casa, da sua vida. Então, vai tomar água num copo bonito, numa taça. E isso é muito importante para a gente, nas pequenas coisas. Às vezes a gente acha que é bobeira, mas não. Do jeito que você faz minimamente isso por você, você vai ampliando. Eu mereço o melhor do mundo. Porque eu me dou o melhor. Sem te cortando, você falou uma coisa interessante, né? Arrumar a cama. Sim. E é incrível a quantidade de pessoas que não arrumam a cama, porque você por que eu vou arrumar a cama se à noite eu vou desmanchar tudo de novo? Olha só, é uma mentalidade desse tamanhozinho. E como é que fica quando você olha para aquela cama e vê aquilo tudo desarrumado? Você está mandando uma mensagem para o seu inconsciente. Claro, com certeza. Como é que fala? Tá ruim, mas tá bom. Não é assim que muita gente fala? Tá bom, Não tá bom. Porque aí você está mostrando que você não merece um lençolzinho bem esticado, uma fronha bem arrumada, uma cama. Uma vez eu ouvi assim, quando você arruma a sua cama de manhã, e por qualquer motivo você entra no quarto durante o dia, ou mesmo à noite, na hora de dormir, se nada naquele dia está dando certo, você olha aquela cama arrumada, aquilo te traz um conforto, te traz um bem-estar. Então, eu mereço. Nada deu certo, mas agora eu vou dormir gostoso, a caminha está arrumada, ajeitada, eu vou ter uma noite de descanso, né, onde eu vou relaxar. Então, qualquer pequena coisa que a gente faça para melhorar o nosso merecimento é válido. E é importantíssimo. E para a gente alcançar algo maior do que a gente tem hoje, a gente precisa flertar com o próximo nível. Para isso, eu preciso ter uma visão positiva de futuro. Porque se eu acho que o meu futuro, não, mas tá bom do jeito que tá, não, já tô feliz, já tô satisfeita. Você não impulsiona a sua mente a conseguir algo a mais para sua vida. O seu desejo, o seu poder. Então você não está trabalhando a sua vontade. E a vontade está ligada ao seu poder de conquista. Quem não conquista é porque não quer. Não quer. Exatamente. A gente falou muito das palavras de afirmação, você já profetizar, você já determinar, você já direcionar como vai ser o seu dia, a gente falou isso. E outra coisa muito importante, que a gente atrai as coisas só se a gente for grato pelo que a gente já tem. Né? Eu preciso ser altamente grata pelo que eu já conquistei. Feliz sempre, mas claro, insatisfeito porque você quer outro nível, você quer mais da vida e você merece ter mais. Mas o universo não te manda mais se você não é capaz de reconhecer sequer o que você tem. Então, o grande exercício... Mais do mesmo, né? Isso, vai ser mais do mesmo. Então se você não agradece o que você já tem, como é que ele vai trazer aquilo que está te beneficiando se você não está valorizando? O que nós valorizamos? Nós valorizamos aquilo onde está o nosso foco. A pessoa que reclama de tudo que tem, que não está bom o suficiente, ou que não tem porque estava na falta e na carência, qual é a mensagem que ela manda para o universo? Que ela não merece, que ela não... Reclamar, clamar de novo. Né? O re é repetição, o clamar é o pedido. O universo, ele não raciocina se aquilo é bom ou é ruim. Ele manda aquilo que você está pedindo. Você está reclamando, você está pedindo mais do mesmo. E é o que vai acontecer. Ele vai mandar mais daquilo que você já tem. Agora, e quando você agradece? O que você está mostrando? Que você quer mais daquilo. Então, ele vai mandar mais daquilo que você já tem. A gratidão gratifica. A hora que a pessoa saca isso, ela fala, gente, dá para agradecer até aquele cafezinho mais simples no mundo. Mas que você toma com tanto prazer, que vale a pena agradecer por ele também, não é? Exatamente. E é importante a gente já direcionar as nossas atitudes como se a gente já tivesse a vida que a gente quer ter. E isso já vai mostrando que você está realmente comprometido
em conquistar aquilo. Agora, se eu tenho uma vida oposta à que eu quero ter, ela não vai vir nunca. Não mesmo. Porque você vai ficar repetindo aquele padrão e vai estar recebendo do universo aquilo que você repete com constância. A vida pede constância para tudo. Até para um pensamento positivo e até para colocar o seu observador a observar a sua mente consciente e direcionar aquilo que você pensa, porque o pensamento atrai uma emoção e vice-versa, né? Sim. Só que quem é mais poderoso? O pensamento ou a emoção? Sempre a emoção, porque ela vem do subconsciente. Com certeza. Né? Então, você consegue administrar o que você pensa, por tabela, você administra o que você sente. Faz toda a diferença. Toda. E se deixar, a gente fica aqui horas conversando, porque quando a gente ama o que faz, ainda mais com uma pessoa tão maravilhosa e sábia como a Dona Lourdes, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. Mas a gente já passou aí de uma hora de live, a gente vai precisar ir encerrando. Se a senhora quiser falar mais as suas considerações finais aí para o pessoal, fica à vontade. Não, eu agradeço demais o convite, foi um prazer enorme, foi muito gostoso mesmo bater esse papo com você, uma oportunidade maravilhosa. Aí, gratidão. Aí, vou agradecer, porque aí o universo vai falar, nossa, mas foi tão bom assim, então vamos repetir a dose. Isso mesmo. Isso a gente pode fazer com tudo na vida, isso que é o importante. Tudo. E só deixar aqui o recadinho que eu trabalho com grupos de mulheres, exatamente a gente trabalha essas crenças, né? De identidade, de capacidade, de merecimento, a gente consegue identificar nesse mergulho profundo o que às vezes está nos sabotando de alcançar os resultados que a gente quer. E por meio das ferramentas do coaching, né, e atrelada à psicologia, porque eu sou psicóloga também, essas mulheres podem trocar ideias, experiências, e realmente você não sai a mesma pessoa de quando você entra. Toda a sua vida vai entrando num equilíbrio, num eixo, numa harmonia, que é o que a gente deseja, né, para os pilares da nossa vida. Daí, agradecer imensamente a sua generosidade, Dona Lourdes, que eu sei que a senhora tem 1 milhão de atribuições e realmente dedicar esse tempo aqui para essa troca foi algo incrível que fez muita diferença para mim, para minha formação. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos vocês que dedicaram esse tempo. Eu sei que amanhã é corrida, a gente tem que fazer 1 milhão de coisas e trabalhar, mas eu agradeço imensamente quem entrou e precisou sair, quem entrou e já continuou até agora, quem entrou depois. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente. Eu tenho alguns treinamentos aí, em umas plataformas, então qualquer pessoa que tenha interesse em desenvolver o seu eu, né, com um maior nível de autoconhecimento e de superação de medos, que eu tenho um treinamento bastante interessante para a superação dos medos, além de alguns livros aqui. Eu convido a estar no meu Instagram, Lu. Gratidão a todos, um excelente dia e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Um grande beijo. Até mais. Tchau.